Olá! Na aula de hoje nós vamos aprender esse pet appliqué no pano de prato, bule, cupcake e xícara de café. A lista de materiais. Nós precisaremos do molde, que eu disponibilizarei na descrição do vídeo, caneta, tesoura, papel termocolante, retalhos de tecidos coloridos, tecidos de algodão, tricoline, tá? Linhas de meada para a gente bordar, fazer o ponto caseado, mas também podem ser linhas de costura normal, tá? Linhas que vão à máquina, para costura à mão, enfim. Um pano de prato e também um ferro para passar, fazer a nossa aplicação. Vamos começar transferindo o molde para o papel termocolante, tá? Para isso, é bem fácil, né? O papel termocolante, ele é um papel transparente, na maioria deles. Tem o papel termocolante que possui um filme plástico, a cola dele é esse filme plástico. E tem o papel termocolante que a cola dele é uma intertela, tá? E ele cola dos dois lados, vai colar o tecido e depois colar esse tecido onde você vai aplicar, no pano de prato, no caso. Então, como que a gente vai fazer? Com o uso de uma caneta, né? A gente vai transferir esse risco para o papel. Eu vou riscar do lado do papel e não do lado da minha cola. No caso desse termocolante, a cola é esse filme plástico, né? Então, eu vou riscar do lado do papel. Vou transferir todo o risco, conforme está no molde. Aproveitando o máximo possível também do meu papel, tá? E aí, esse risco, ele tem que estar uma distância de uma parte do meu molde para outra, tá? Porque depois a gente vai precisar cortar com sobra esse molde, já no papel termocolante, antes de transferir para o tecido. Então, eu já adiantei a outra parte do molde, então já risquei no papel que tem uma intertela atrás, é diferente desse primeiro, mas também ele é transparente, eu consigo transferir o risco facilmente, só colocando o papel por cima, tá? Que eu aproveitei o máximo possível o meu papel, deixando uma distância para poder recortar, tá? Depois de riscar, nós vamos recortar cada parte, como eu disse anteriormente, deixando uma margem entre um desenho e outro, entre um risco e outro. É uma margem de segurança que a gente vai deixar para ter certeza que colou todas as partes no papel termocolante, depois no tecido, né? Cada pedacinho desse, depois eu vou colar em uma cor de tecido. Então, eu preciso deixá-los todos separados depois. Depois que eu recortar todas as partes do meu molde no papel termocolante, eu vou escolher os tecidos para cada parte, mas também pode ser a cor aleatória, a cor que vocês quiserem, tá? E aí eu vou passar no avesso do meu tecido. Então, como que eu vou fazer? No caso do papel, que tem a intertela, né, que ele tem uma parte áspera, que é da cola, e a parte lisa, que é do papel, eu vou colar no avesso do meu tecido. Então, eu vou no tecido que eu escolhi para fazer aquela determinada parte, eu vou posicionar a intertela, que é a parte áspera, no avesso do meu tecido, tá? E o risco vai ficar para cima. No papel termocolante, que tem aquela parte, aquele filme plástico, ele é minha cola, é como se fosse a intertela, né? Então, ele que vai ficar no avesso do tecido, o risco também vai ficar para cima, tá? Então, o avesso para cima, a cola virada para o avesso do tecido, o risco também vai ficar para cima. E aí eu vou passar com o meu ferro na temperatura média alta ou temperatura para algodão, mais ou menos 10 segundos. Então aqui eu coloquei o meu pano de prato sobre a tábua, só para não passar direto sobre a tábua, tá? Para não danificar minha tábua de corte. E para mostrar para vocês como é que eu vou passar, tá? Mas podem passar direto na sua tábua de passar, sem problema. Então, eu vou posicionar aqui o meu tecido com o avesso para cima e o meu molde também com o risco para cima. A cola vai estar virada para o avesso. Eu vou posicionar da melhor forma, a forma que eu acho que encaixa melhor e aproveito melhor aqui o tecido, o retalho que eu tenho. E no ferro com a temperatura para algodão, eu vou passar 10 segundos. Então, eu vou contar até 10, sempre movimentando o ferro para não queimar. E assim que eu vou fazer com todos os meus moldes, né, que eu já passei pro papel termocolante. Então, esse papel ele vai ficar grudadinho aqui no meu tecido. Então, eu vou fazer isso com todos os outros e volto para mostrar como que a gente vai fazer para recortar e colar no pano de prato depois. Depois de todos colados,
eu vou recortar no risco agora, tá? Então, por isso que a gente deixava aquela margenzinha de segurança, para garantir que todas as partes do meu molde estejam coladas no termocolante, tá? Então, agora eu recorto todas elas no risco. E teremos todas as partes já transferidas no tecido, tá? E nós vamos iniciar a montagem. Então, aqui eu dobrei o meu pano de prato ao meio, né? A dobra está aqui pra cima. E eu vou aplicar na metade do meu pano de prato. Então, eu vou começar pela peça que está mais ao fundo, que é o bule. Então, eu vou descolar o meu papel termocolante. Quando eu tirar o papel de trás, eu vou sentir uma colinha, como se fosse uma dupla face, tá? Que vai me ajudar a fixar no tecido de fundo. Se eu estiver usando o papel definitivo, quando eu tirar a película de trás, né, do papel onde a gente risca, eu vou ter uma superfície emplastificada, brilhante, e não vai ter essa colinha como uma dupla face. Ela vai fixar somente com o uso do ferro, tá? Então, para isso, eu tenho que posicionar ela e passar o ferro por cima também, mais 10 segundos no direito, 10 segundos no avesso, tá? Então, eu vou montar todas as partes, fixando no ferro, tá? As que são com o papel definitivo, eu vou dar só uma leve fixada, porque se eu precisar remover, eu ainda consigo, tá? Agora, se eu passar os 10 segundos com a temperatura média alta para algodão, no direito e no avesso, ele não vai sair mais. Mesmo assim, eu gosto de casear para dar aquele acabamento perfeito, né, em toda a peça. Para eu tirar o papel, eu levemente dobro para trás e aí consigo soltar essa película, tá? Vou encaixar. Novamente, vou fixar de forma suave, tá? Se eu precisar modificar alguma coisa, eu ainda consigo. Passar o ferro, então 10 segundos, movimentando o ferro no direito, em cima de cada parte. E agora mais 10 segundos no avesso. Só lembrando que os 10 segundos é em cima de cada parte, né? Viro pro direito e confiro se colou tudo. E agora a gente vai iniciar o nosso caseado para fixar essa peça permanentemente no meu pano de prato. Então, agora eu vou escolher a linha, né, para começar a fazer o meu caseado. Então, para cada cor de tecido, eu escolhi uma linha parecida, né, do mesmo tom. Eu acho que fica mais bonito, mas tem quem gosta de casear tudo com uma cor só, ou com preto, ou com branco, ou vermelho, azul, enfim, a cor que vocês gostarem mais. Eu prefiro combinar a linha do caseado com o tom do tecido, né, a cor do tecido.
E como que a gente faz, né? Eu já tenho uma linha fora aqui do meu novelo, que eu já enrolei na plaquinha. E eu vou mostrar como usar. Eu vou escolher uma cor mais escura, só para mostrar o caseado para vocês. Eu tiro mais ou menos 1 metro, 1,20 m dessa minha linha de meada, que eu já separei aqui na minha plaquinha. A linha de meada, ela vem com 6 fios. Eu vou tirar um fio apenas, segurando o restante. Então, eu vou puxar tudo. Aí, eu vou conseguir tirar com facilidade, sem embolar o restante, tá? O restante, eu deixo reservado aqui na minha plaquinha. Quando eu precisar de mais, eu vou pegar aqui dessa que já tá separada, tá? Eu inicio o meu bordado com uma linha dupla, então eu dobro a minha linha e passo ela pelo buraquinho da agulha. Eu vou começar com a tampa, né, com o puxador da tampa. Eu troquei, eu tinha feito a aplicação desse puxador na mesma cor da tampa, mas ele não ia aparecer, não ia destacar. Então, eu troquei por uma estampa um pouco mais escura. E aí, eu vou começar da seguinte forma. Eu escondo o nozinho entre o termocolante e o pano de prato. Nesse meu caso aqui, que eu não tenho nozinho, eu posso começar pelo direito mesmo, sem precisar esconder. Passei por dentro da argolinha e vou puxar, iniciando o meu ponto. E agora, toda essa volta, eu vou fazer em ponto caseado. Então, eu entro no tecido, perfuro tanto o tecido da aplicação, a colinha do termocolante e vou sair aqui só no pano de prato. A linha eu vou passar por trás da agulha e fiz o meu primeiro ponto caseado. Entro, saio só no pano de prato, passo a linha por trás da agulha. Então, entro no aplique, saio no pano de prato, passo a linha por trás da agulha. E vou tentar fazer isso deixando a mesma distância entre um ponto e outro e a mesma altura desse ponto. Para ficar mais fácil, né, tá começando agora com o pet appliqué, você pode fazer 2 risquinhos no seu dedo, com a distância de mais ou menos 3 milímetros, tá? Que é a distância ideal para um ponto, tamanho ideal de um ponto. E com essa reguinha no dedo, você vai posicionar o primeiro risco embaixo do ponto que você acabou de fazer e o segundo risco onde você vai entrar com a agulha, dessa forma. Novamente, o primeiro risco embaixo do último ponto que eu acabei de fazer, o segundo risco onde eu quero que seja o próximo ponto. Entro na aplicação, saio no pano de prato, passo a linha por trás da agulha. Isso até eu me habituar com o tamanho do ponto. Então, agora, essa aplicação, ela tem curvas, né? Ela é circular. Eu não vou fazendo pontos sempre na mesma direção. À medida que eu vou bordando esse ponto, eu também vou girando o meu pano. Com o tempo, não precisarei mais dessa reguinha, já vou ter acostumado com o tamanho do ponto e conseguirei bordar mais rápido. Essa dica da reguinha no dedo serve tanto para o pet appliqué quanto para o feltro. Na hora de casear as peças em feltro, eu também posso fazer essa mesma reguinha para que todos tenham a mesma distância, todos os pontos tenham a mesma distância. E agora, para finalizar, eu vou passar o ponto por trás desse primeiro. Vou dar um nozinho aqui na parte de cima, passar a linha aqui por trás da agulha. E vou passar esse ponto para o lado de trás. E escondo ele por dentro de alguns pontos
mas também passando por entre a cola do papel termocolante, tá? Então eu vou passar entre o pano de prato e a aplicação. A minha agulha não pode aparecer do lado direito, então essa linha não vai aparecer do lado direito. E agora eu corto o meu fio. Então não ficará nenhum nó pro lado de trás, porque o nó inicial ou eu escondo atrás da aplicação, entre a aplicação de pano de prato, ou começo com aquela dobrinha da linha na agulha. E na hora de finalizar, eu também dou um nó, posso até finalizar esse nó na parte de trás, mas o pedacinho de linha de segurança eu vou deixar preso entre o pano de prato e a minha aplicação. Eu vou terminar de bordar o restante e volto para mostrar para vocês como é que ficou. Então, eu adiantei o caseado do nosso trabalho na máquina, mas eu vou finalizar com ele aqui no ponto à mão para mostrar para vocês como é que faz quando eu não deixo aquela argolinha para fazer aquele início perfeito como a gente fez lá no começo. E eu vou fazer o nozinho, né? Então eu vou enrolar aqui a ponta da linha na ponta da agulha, seguro esse enroladinho, puxo a linha. Vai ficar um nozinho lá na ponta, vou cortar o excesso. Então, eu vou abrir um espacinho aqui atrás, entre o pano e a minha aplicação. Vou esconder o nozinho lá dentro, na cola do termocolante. E vou fazer o primeiro ponto, aquele de início, volto no buraquinho do ponto, passo por dentro da argolinha. E agora continuo o meu ponto caseado. Então, quem não tem ainda prática com o tamanho do ponto, o primeiro risquinho daquela reguinha que a gente fez no dedo fica embaixo do último ponto que eu fiz, e o segundo risquinho onde eu vou entrar com a agulha. Entro na aplicação, saio no pano de prato, passo a linha por trás da agulha. Onde houver mais de uma camada de papel termocolante, nas sobreposições, né, dos desenhos, eu vou ter mais dificuldade para perfurar o tecido. Isso é normal, tá? Então a gente vai ter que fazer um pouco mais de força nesses lugares onde tem mais camadas de papel termocolante. No último ponto, eu vou passar lá pra trás, vou dar um nozinho atrás dessa vez. Então, bem perto onde eu saí com a linha, eu vou fazer um nozinho no pano de prato. E eu vou esconder entre os pontos, entre o pano de prato e a cola do termocolante, sem aparecer aqui na frente. Puxo a linha para esconder o fio e corto.
último ponto, então fiz o meu nozinho agora pela frente, passo para trás, então, poderia ter feito o pontinho aqui também, enrolo uma vez aqui na agulha e puxo, escondendo o fio atrás dos pontos. Confiro se não tá aparecendo do outro lado, do lado direito, puxo e corto o excesso de linha. Agora, eu vou bordar o cabinho. Então, com a caneta que apaga, eu vou fazer um risco do cabinho da cereja. Tirar mais ou menos um pedaço de mais ou menos 1,20 m de linha verde para bordar. E o ponto que eu vou usar vai ser o ponto haste. Eu faço um ponto bem pequenininho no início do risco. Entro no tecido no dobro do tamanho do ponto que eu quero, volto na metade. O próximo, eu dou uma distância de mais ou menos 3 milímetros do final do ponto e volto no buraquinho da linha. E continuo esse processo até o final do risco. Mantenho a linha sempre na mesma posição. E agora, para finalizar, eu passo a agulha para trás, no buraquinho do último ponto. Faço um nozinho. Entrelaço a linha e escondo o fio entre o termocolante, entre o pano de prata e a aplicação, grudando no termocolante sem aparecer do outro lado. Vou fazer a mesma coisa agora no outro cabinho. Dessa vez eu vou deixar um pedaço de fio maior para poder arrematar, que aí para não aparecer o nozinho aqui do outro lado, então deixo mais ou menos 10 centímetros. Faço um ponto bem pequenininho. Passo aqui por dentro desse ponto para fazer o primeiro nó. Novamente entro no dobro do tamanho do ponto que eu quero, volto no meio do ponto. O próximo, uma distância de 3 milímetros e volto no buraquinho da linha. No último ponto eu passo para trás, faço um nozinho, entrelaço essa linha pelos pontos e faço um nozinho novamente nesse último ponto. Corto. E vou arrematar agora esse pedacinho que eu deixei aqui no início. Então, faço um nozinho. Entrelaço entre os pontos. E escondo entre o pano de prato
e aplicação sem aparecer do outro lado. Aqui eu fiz um segundo nozinho, porque do outro lado não tinha como esconder entre o pano de prata. Então eu finalizei com 2 nozinhos, um no início, entrelacei e um no final. E está pronto o nosso pet appliqué de pano de prata, bule, cupcake e xícara de café. O que vocês acharam? Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal para assistir mais aulas. Até logo!